Estende a mão aí, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, fala bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia, irmão. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Bem. Mais ou menos? Está bem? Bem, né? É isso aí. Obrigado, David. Como é bom a gente poder compartilhar esse momento de poder adorar a Deus, de poder ter comunhão, de poder estar na presença do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente está na presença de tantas coisas durante a semana, tantas dificuldades, tantas situações, e é incrível que Deus está lá naquela luta, está lá com você, lá naquela adversidade, e muitas vezes nós achamos que eu encontro Deus na igreja, né? Também é um lugar onde a gente pode encontrar Deus, mas a verdade é que a igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o carro móvel que Deus escolheu aqui na terra para poder levar a presença de Deus por onde eu andar. Por isso que Jesus fala para os discípulos, quando eles, no primeiro envio deles, que ele fala assim, paz seja convosco. Porque o lugar que vocês chegarem, esse lugar que você chegou é um lugar onde a paz chegou através de você. Né? E aqueles que te recebem assim, a paz que está sobre você, também esses receberão uma paz. Porque você é um veículo da graça de Deus sobre a terra. Né? E nós precisamos entender isso. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre, coloquei o título dessa mensagem, reposicionamento. Por que reposicionamento? Quando você assiste uma partida de futebol, quando você vê uma partida de basquete, você vê que cada pessoa tem uma função, tem uma tarefa que ele precisa executar dentro daquele jogo, daquela partida. E cada um tem uma posição. E é necessário guardar a posição para que a equipe possa alcançar o resultado. Deus pediu para o homem guardar a posição que ele tinha colocado ele no Éden. O homem caiu dessa posição. E por isso teve que acontecer um reposicionamento. O homem teve que ser reposicionado através de Cristo Jesus. E é disso que eu quero falar nessa manhã. Romanos capítulo 9, verso 25, fala assim, como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. O homem foi criado e posicionado em um lugar físico, no Éden, e também com uma condição espiritual, a imagem e semelhança de Deus, com uma missão de governar e cuidar daquela terra. Isso gerou no homem um pleno propósito, um pleno relacionamento com Deus. Porém, o homem tinha um limite. Mesmo vivendo num ambiente perfeito, vivendo na presença de Deus, Deus colocou limites no homem. Por quê? Limite é proteção. Fala, limite é proteção. Eu preciso entender isso. E o homem vivia num ambiente perfeito. E qual era o único limite que o homem precisava respeitar? Ele não podia conhecer o mal. Por quê? Porque no momento que ele conhecesse o mal, a palavra fala que ele se tornaria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. No momento que isso aconteceu, a prática do homem passou a ser contaminada, né? E essa contaminação, ela foi espalhada. Aconteceu uma pandemia, todos foram contaminados por causa desse comportamento. Porém, Deus, lá no Éden, profetizou que o homem seria reposicionado através da semente da mulher. A palavra reposicionamento significa ato ou efeito de reposicionar, de colocar em nova posição,
de alterar o posicionamento de alguém ou de algo. Redistribuição. Qual foi o problema então? Quando você vai para os apóstolos, quando você vai para a igreja primitiva, o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, basicamente as cartas foram escritas para reposicionar a igreja. Depois de 400 anos, quando você, quase 400 anos, quando você estuda a história da igreja, você vê que a igreja deixou de andar como deveria continuar andando. E ela se perdeu. Aí entra os reformadores, entra tudo aquilo que a gente sabe pela história, né? Mas o que o apóstolo Paulo fez, que escreveu 13 cartas? Todas as cartas do apóstolo Paulo basicamente foram reposicionando a igreja a um lugar que ela deixou de estar. E ele orientava. E basicamente as cartas de Paulo é isso que a gente vai estar falando hoje. Vocês estavam numa posição. Vocês caíram dessa posição. Cristo teve que vir para resgatar vocês e reposicionar vocês ao lugar original, ao lugar de bênção. Eu preciso entender isso para mim poder entender o Evangelho. Se eu não entender a minha origem, se eu não entender aonde eu estava e o resgate que foi feito na minha vida, eu vou ter dificuldade de caminhar no Evangelho. Porque eu acho que o Evangelho é mais uma opção que nesse mundo moderno nós temos para poder caminhar. Eu acho que o Evangelho é um negócio para me abençoar. Quando eu preciso da bênção, eu vou para um lugar para que eu possa ser abençoado. Também tem isso. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, ele veio para mudar a posição do homem. Para tirar o homem de um lugar e reposicionar novamente no propósito original de Deus. Isso é o Evangelho. Não é uma opção. O Evangelho é uma necessidade para todos. Para que nós possamos voltar a viver como filhos de Deus. Todos são criaturas. Deus é criador. Todos somos criaturas. Nos tornamos filhos através da redenção. A partir desse momento, começa uma reconstrução na minha vida. No meu ser. No ser espiritual, no ser emocional e no ser físico. Tá certo? E qual foi o problema que aconteceu então? O homem passa a conhecer o mal. Gênesis 3:22 fala assim: então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomada. Desde esse advento, desde o Éden, o homem está separado de Deus. E porque o homem se separou de Deus, a vida ficou desgovernada. Fala a palavra desgovernada. Descontrolada. Tem áreas da sua vida que está fora de controle? Eu posso falar da minha, eu sei que tem. Por quê? Porque eu estou em processo de transformação. Essa palavra mal aqui, quando o homem conheceu o mal, ele passou a experimentar aquilo que ele não tinha experiência antes. E a primeira coisa que o homem passou a experimentar é o medo. O homem passou a ter medo das coisas, medo da vida, medo se as coisas vão dar certo, medo se eu vou ter o suprimento, medo se o meu filho vai andar de maneira correta, medo. E o homem passou a ser condicionado por essas coisas. E o mal é que o caráter, a imagem, aquilo que o homem foi criado para poder reproduzir, ele perdeu isso. E ele passou a multiplicar o quê? O mal. Caim teve inveja do seu irmão Abel. E o que ele pratica? Ao invés de praticar o bem, ele pratica o quê? O mal. E você faz isso às vezes? Conhecedor do bem. Todos nós conhecemos o bem, não conhecemos? Mas mesmo conhecendo o bem, nós acabamos praticando o mal. Por quê? Se eu quero fazer o bem, se eu quero fazer aquilo que agrada o coração de Deus, por causa da minha natureza. Por causa da minha natureza. Por isso é preciso admitir que sou impotente diante dos meus maus hábitos, manias, vícios, traumas emocionais
e comportamento destrutivo. É natural negarmos os fatos ou esconder a realidade através de um positivismo que não leva a nada. Porque as pessoas te ensinam que você é mais do que vencedor. Crente não sofre, crente não tem dificuldade. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É verdade que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus já provisionou tudo para você, mas existe um caráter, existe um ser que mora dentro de mim, que ele é corrupto, ele tem a inclinação para o mal, que é o meu próprio coração. Vícios, manias, trejeitos, palavras que eu falo e quando eu falei de novo. Às vezes eu confesso que eu tenho uma dificuldade, mas eu só confesso, eu não trato a dificuldade. Confessar sem tratar não vai para canto algum. Eu confesso que eu sou egoísta, mas o que você faz com o teu egoísmo? Eu espero a próxima atitude egoísta para confessar de novo? É necessário tratar, é necessário deixar Jesus entrar, é necessário deixar Jesus colocar o remédio dele dentro dessa pessoa que está precisando de cura, de restauração. A igreja é um lugar onde todos nós estamos em processo de restauração. Ninguém chegou lá, ninguém alcançou esse modelo ainda. Iremos alcançar um dia quando Cristo nos der um novo corpo. Enquanto isso acontecer, você vai passar pelas dificuldades. E o primeiro passo para mudar essa situação é reconhecer. É falar, tenho problema com isso. Tenho problema em falar mal dos outros. Eu julgo as pessoas. Eu critico demais. Eu tenho problema com essas coisas. Fala assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar isso? Bem-vindo à humanidade. Você é um ser humano. Porque a religiosidade me ensina a esconder tudo isso. Aqui não acontece isso. Mas quando o bicho pega em casa, no casamento, aí depois que o negócio pegou fogo, eu vou orar, né? Pedir perdão para Deus. É um começo. Mas tem coisas que Deus vai fazer com você, e tem coisas que Deus vai usar a igreja para poder te ajudar. E por isso que eu preciso vencer essa questão do positivismo. Algumas mensagens comuns da negação são: eu posso sair ou parar quando eu quiser. As coisas não estão tão ruins assim. Quando as coisas melhorarem, eu mudo. Ou seja, eu não tenho nenhum problema. A culpa é dessa situação ou dessa pessoa. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou o quê? Fala isso para você ter noção de quem você é. Eu sou. Você fala assim, mas eu sou uma nova criatura. Sim, você já nasceu de novo. Tem um espírito dentro de você. Mas também existe uma carne. Sem reconhecer a tua natureza carnal, você vai ter dificuldade em andar no Espírito. Porque é reconhecendo a tua natureza carnal que você vai ser cheio do Espírito. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer minhas falhas. Eu preciso reconhecer minhas limitações. E o que mais? Sou vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Você entende isso? Não. Eu não compreendo porque eu estou agindo assim. Mas eu estou agindo assim. Pois não faço o que prefiro, o que eu quero, e sim o que detesto. Quando admitimos nossa compulsão pelo mal, damos o primeiro passo para a restauração. Eu reconheço. Eu tenho compulsão em fazer as coisas más. As coisas ruins me atraem, porque existe uma natureza que é conectada com essas coisas. Quando nasce um novo homem do Espírito, esse novo ser, ele deve ser atraído pelas coisas do alto. No Éden, Deus providenciou a redenção. Gênesis 3,15.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Romanos 16, 20, o mesmo apóstolo Paulo. O Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Deus restaurou o vínculo da paz através de Jesus. Mesmo Jesus já tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, antes dele dar a missão aos discípulos, ele fala assim: foi-me dado toda a autoridade aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o nosso Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade. Está nas mãos dele. Mas ainda o inimigo da nossa alma, ele atua debaixo de limites. Qual é o limite? Deus precisa permitir e eu preciso dar brecha para ele atuar na minha vida. Esse é o limite. Se a palavra fala que o anjo do Senhor acampa em volta, cuidando dos seus, e ao derredor o ser espiritual, ele anda a rodear a terra, a passear a terra do teu coração, para ver se ele consegue entrar nela. Entendeu? Então, por que eu preciso entender essas coisas? Porque Deus, mesmo tendo toda a autoridade, e Ele tem toda a autoridade, e muitas vezes eu passo a sofrer situações porque eu dou direito legal para o inimigo atuar na minha vida. Eu dou direito legal para o inimigo atuar no casamento, seja qual área você der direito legal. E o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que eu preciso fechar essas brechas. Eu preciso fechar a porta por onde a mágoa tem entrado, o trauma tem entrado, o julgamento tem entrado, a crítica tem entrado, a falta de amor. Os meninos cantaram aqui. Porque nós vivemos um tempo difícil, muito complicado. O amor cada vez está mais frio. Cada vez mais o ser humano está mais mecânico. E a gente age com menos compaixão. A gente muitas vezes não tem compaixão da nossa esposa. Falando de mim, tá? Eu sei que isso não acontece com vocês. Se nós não temos compaixão muitas vezes com as pessoas que estão do nosso lado, imagina com aquelas pessoas que estão mais distantes. O apóstolo Paulo dá a entender que ele esperava a segunda vinda de Cristo e que essa segunda vinda ocorresse enquanto ele ainda vivia na terra. A morte de Cristo na cruz foi um escândalo para todos, inclusive para os discípulos. Porque como é possível entender que o Messias esperado sofresse dessa maneira, envergonhado em uma cruz? Que Messias é esse? Como que eu, filho de Deus, estou passando por essa situação? Parece que eu estou em pecado. Quem olhava para Cristo, falava assim, tem alguma coisa errada com esse Messias. Eu conversando isso com a minha esposa essa semana, ela falou, amor, por que está acontecendo isso conosco? A gente está em pecado? Pode ser que eu tenha praticado o pecado, mas nós não vivemos na prática do pecado constantemente. Nós erramos porque somos falhos. Mas eu tenho certeza absoluta que não é por pecado que nós passamos isso, é porque nós somos seres humanos e a vida muitas vezes acontece em situações que são desagradáveis. Quem olha de fora pode falar assim, é pecado, mas não é pecado. São processos que acontecem na nossa vida e que nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo estava esperando a vinda de Cristo no tempo dele. Ele, depois de 30 anos, já estava esperando a vinda de Cristo. Olha como é que era o coração desse homem. Você está esperando a vinda de Cristo? Eu estou esperando a vinda de Cristo? Eu estou tão envolvido com as coisas dessa terra que deixa a vinda de Cristo para a próxima geração. Deixa eu usufruir, deixa eu viver bem. Esse homem falava assim, eu já estou pronto. Morrer é lucro.
porque a vida dele estava conectada, baseada para um dia se encontrar com o seu Senhor. Lá no final da carta que ele escreve para Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, agora já estou realmente pronto para ser entregue como uma oferta a Deus. Combati o bom combate, terminei a carreira que Deus me propôs, e eu guardei a minha fé intacta. Eu estou pronto, eu me preparei, eu me preservei, eu me guardei para esse encontro. Na cruz, Deus condena o pecado e justifica o pecador. 2 Coríntios 5:21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia. Talvez esse seja, depois de João 3,16, um dos versículos mais ricos, mais importantes para nós. Na cruz, Jesus foi envergonhado, abandonado, maltratado, dilacerado fisicamente. O motivo pelo qual isso tudo aconteceu foi porque Jesus estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Você é um ser humano? Você é um ser humano? Então lá naquela cruz, Jesus também estava levando sobre ele o seu pecado e o meu pecado. Ele sofreu por minha causa. Por que nós devemos adorar ao Senhor? Porque lá na cruz, Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Como Cordeiro de Deus, Ele foi oferecido para poder, de uma vez por todas, retirar o pecado do mundo. No Velho Testamento, quando era feita a oferta pelo pecado, eram oferecidas 2 ovelhas. Uma era oferecida para a justificação e a outra, o sacerdote transferia o pecado colocando sua mão sobre a cabeça do animal. Depois esse animal era enviado para o deserto e nunca mais voltava, levando sobre si o pecado do homem. Foi o que Jesus fez. Ele levou sobre ele os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E dessas coisas, Jesus fala assim: eu não quero mais falar sobre isso. Então, por que nós precisamos entender? Eu preciso entender isso que nós estamos falando para que eu possa caminhar no Evangelho, entendendo quem eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou alguém perdoado, eu sou alguém justificado, eu sou alguém lavado pelo sangue de Cristo. Eu sou alguém que Deus tem um propósito para a minha vida. E agora, de maneira prática, eu quero poder aplicar essa palavra em 4 pontos. Qual foi o reposicionamento que o homem passou a viver em Cristo Jesus? E o primeiro deles ele foi reposicionado para viver na presença de Deus. Lembra que o homem foi tirado da presença de Deus? Agora em Cristo Jesus, nós podemos voltar a viver na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Queridos, o que atrai as pessoas para a igreja não é uma boa pregação. Não é um homem bom, sabe? Aquele cara que tem um reconhecimento, que tem muitos seguidores. Não é isso. O que atrai as pessoas, o que atraía as pessoas até Jesus, sabe o que era? A presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença nesse mundo. É a presença de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar aonde? No santuário. Aqui, quem escreveu a carta aos Hebreus, ele está usando figura de linguagem. E os hebreus entendiam exatamente isso, que somente o sumo sacerdote podia entrar no santo lugar uma vez por ano. E ele fala assim: agora vocês precisam ter ousadia para entrar aonde? Nesse mesmo santo lugar, nesse lugar santíssimo. Através do quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Aquele véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, que somente o sumo sacerdote podia entrar, agora todos nós temos acesso através de Cristo. Aleluia. E é esse lugar que muda todo o ambiente. O Jonas cantou aqui, a atmosfera mudou. Por que a atmosfera mudou? Porque há 2000 anos atrás, Jesus pisou na terra, e quando Ele pisou na terra, a atmosfera mudou, as coisas velhas passaram. A partir daquele momento, um novo caminho de Deus estava sendo construído. Entrem pelo novo lugar, entrem para estar na presença de Deus.
Pelo novo e vivo caminho, Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O maior sacerdote que Israel teve foi Moisés, que Deus falava face a face com ele. E aqui o escritor aos Hebreus fala, nós temos um sacerdote ainda maior do que Moisés. Aleluia. Quem que é esse sacerdote? O sumo sacerdote, um grande sacerdote, o próprio Jesus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má, o quê? Consciência. Por que eu preciso da presença de Deus? Para que o meu coração possa ser purificado. Para que eu possa ser lavado pela palavra, para que eu possa ser transformado, para que os meus maus pensamentos, para que o meu coração, que é corrupto, não se venda à prática do mal. É somente na presença de Deus, onde nós somos transformados. O acesso ao santuário da presença de Deus era fechado ao povo segundo a aliança anterior, porque o sangue dos sacrifícios de animais nunca podia fazer expiação completa pelos pecados. Agora, os crentes podem chegar ao trono da graça, porque o sacerdote perfeito ofereceu o sacrifício perfeito e expiou o pecado de uma vez por todas. A palavra Éden, ela significa prazer, alegria, bem-estar. Então o lugar que o homem vivia com Deus era o quê? Muito bom. E tudo aquilo que ele fazia naquele ambiente era bom, porque não é um ambiente que muda a história, mas é porque Deus habita no ambiente. É porque Deus está presente. É isso que faz toda a diferença. Por que você se tornou um sacerdote? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um sacerdote real. Porque no ambiente da tua casa está habitando a presença de Deus. É isso que faz toda a diferença. O que faz de você uma pessoa santa? O tempo que você ora? Você acha que é isso? Ajuda. Não é mal. Mas o que faz de você alguém separado é porque o Espírito Santo está lá dentro de você. Não faz isso, filho. Não faz isso, isso não é bom, isso não agrada o coração do Pai. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Olha o que fala Salmo 68, 13. Os justos, quem que são os justos? Aqueles que foram justificados lá na cruz. Aqueles que foram justificados através do sangue de Cristo. Lá no Velho Testamento, o salmista tinha esse pleno entendimento. E fala assim, os justos, porém, o que está escrito mais aí? Leia para mim, por favor. E o que mais? Você quer viver dessa maneira? Amém. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Aonde que nós encontramos isso? Na presença de Deus. Aonde que eu encontro resposta para a área da minha vida que está fora de controle? Para aquilo que eu não consigo entender. Aonde é que eu consigo encontrar isso daí? Na presença de Deus. Abacuque, quando viu que estava tudo fora de controle aqui na terra, o que ele fez? Abacuque capítulo 2. Capítulo 1, um desastre. O primeiro capítulo de Abacuque, um desastre. A justiça estava sendo torcida, os ímpios passavam por cima dos justos, não havia amor, não havia nada disso. Abacuque capítulo 1. Capítulo 2, o que o profeta fala? Ele fala para Deus, Deus, você não faz nada. Você olha para a situação, eu prego, eu falo, e você não faz nada. Mas ele vai para onde? Para a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Nós queremos meios rápidos. E eu preciso entender que é na presença de Deus é onde eu vou ser suprido. Na presença de Deus, Abacuque recebeu resposta, visão, entendimento pleno daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Que é o segundo ponto. Reposicionado para viver com uma missão. Uma vez que eu sou resgatado,
uma vez que Cristo me salvou, uma vez que Cristo me tirou do império das trevas e me colocou no reino da luz, todos aqueles que fazem parte do reino da luz têm um propósito, têm uma missão. Atos 1:8. Mas vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vós o quê? E qual que é a missão? Continua lendo, por favor. Muitas vezes eu acho que o Espírito Santo veio sobre minha vida para me fazer um ser espiritual diferenciado dos outros. Todos nós, sem o Espírito Santo, nós não temos capacidade de fazer essa obra. Não temos. Eu não creio em super-herói espiritual. Eu não creio nisso. Mas eu creio que todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Sem ser cheio do Espírito Santo, eu não vou conseguir cumprir o chamado de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com a restauração política do seu povo. Se você ler 2 versículos antes, os discípulos falam assim: quando é que o governo de Israel vai ser restaurado? E muitas vezes a gente faz essa pergunta assim, sem ter uma intenção. Quando é que o Brasil vai melhorar? Quando é que as nações vão melhorar? Queridos, não vai melhorar. Você continua crendo que o homem vai resolver o problema do homem? Você continua crendo nisso? A restauração está em quem? No governo de Deus que tem que vir para a terra. Por isso que Jesus fala assim: clame para que o meu reino venha a ser estabelecido sobre a terra. E nem todos os governos vão reconhecer o governo de Deus, mas é esse governo que vai restaurar. E os discípulos estavam com essa preocupação. Desde então o homem busca o governo perfeito que traga segurança. Mas Jesus direciona os seus discípulos a serem cheios do Espírito Santo para testemunhar. Somente conseguiremos fazer as obras que Jesus fez se formos cheios do Espírito Santo. Não basta ser morada de Deus, é preciso deixar que essa morada seja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo, sim. Agora eu preciso desenvolver um relacionamento de obediência com o Espírito Santo. A igreja não começou com estudos doutrinários, com seminários. A igreja começou com 120 pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito vai ensinar o que você deve falar. O Espírito vai ensinar o que você deve pregar. O Espírito vai ensinar todas as coisas. O Espírito convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é o outro que o Espírito tem que convencer. É quem? O Espírito tem que convencer dos meus pecados. Por que eu tenho que ser convencido dos meus pecados? Porque sem arrependimento não tem evangelho para ninguém. Não tem evangelho, não tem salvação, se não entrar pela porta do arrependimento. E Jesus pregou arrependimento, João Batista pregou arrependimento, Pedro, cheio do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro qual foi? Arrependei-vos, para que o reino possa entrar. E quando o reino entra no coração, quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, essa pessoa passa a ser casa de Deus. E o Espírito Santo se vai guiando, o Espírito Santo vai controlando. A igreja começou com 120 pessoas cheias do Espírito Santo, com ousadia, fazendo sinais e anunciando a Cristo como o único que pode dar uma nova posição a Deus. A igreja primitiva passava por muitas perseguições, mas a ousadia do Espírito fazia eles saírem da casa deles para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, para proclamar as boas novas. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de quem? De Deus. E você ninguém toca. Você tem um dono, você tem um proprietário, você tem alguém que guarda a tua vida, você tem alguém que cuida de você. Ah, mas essa situação que eu estou passando, Deus continua cuidando de mim, de você, da igreja, porque você é propriedade exclusiva de Deus. A tua casa é uma embaixada de Deus na terra. Eu
preciso entender essas coisas. Porque uma vez que eu entendo isso, agora Ele me envia com uma missão. Qual que é a missão? Proclamar o quê? As virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. A missão irá determinar as suas prioridades. Todos nós temos uma missão. Eu posso ter uma missão de trabalho, eu posso ter uma missão familiar, eu posso ter uma missão de estudar, eu posso ter uma missão de querer ser feliz na terra, de viver confortavelmente. Todos nós temos uma missão. E essa missão que você tem, ela vai determinar as suas prioridades. Eu preciso entender aquilo que Deus tem para a minha vida. Qual que é a missão que Deus tem para a minha vida? Eu creio que nessa altura do campeonato já dá para entender. Qual que é a missão que Deus tem para você? Ele te tirou das trevas e te colocou no reino da luz para quê? Fazer discípulos. Como se faz discípulos? Proclamando o quê? O evangelho do reino de Deus. Nós vivemos num momento onde, se a igreja não der algo confortável para as pessoas não querem estar na igreja. As pessoas querem se sentir bem, querem se sentir confortável. O evangelho é te tirar disso tudo, te colocar num lugar onde diariamente você é confrontado com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas dentro de você existe um chamado para proclamar o evangelho de Cristo para aqueles que ainda não conhecem aquilo que você recebeu. Essa missão vai determinar as tuas prioridades. É muito difícil estabelecer prioridades para quem ainda não tem uma missão. Muitas vezes nós queremos colocar prioridades na vida de uma pessoa que ainda não tem uma missão, ela não entendeu completamente. Eu preciso entender a minha missão como indivíduo, como pessoa, para poder ser submisso a ela. A esposa só vai conseguir ser submissa ao marido se ela entender a missão que ela tem em Cristo. O homem só vai conseguir amar a esposa como Cristo amou a igreja se ele entender a missão que ele tem em Cristo. Se eu não entender a missão que Deus tem para a minha vida, e Deus tem uma missão para a minha vida, eu não vou conseguir caminhar nesse trilho. É preciso entender a minha missão como indivíduo. Eu já li isso daí. Antes eu não era nada, porém agora fui separado pelo Espírito Santo para testemunhar as maravilhas do que Cristo tem feito na minha vida. Terceiro lugar, eu sou reposicionado para dar de graça o que recebemos pela graça. Mateus 10, capítulo 8. Curem. Eu tenho uma missão, não tenho uma missão? E agora o que de maneira prática eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quando Jesus esteve aqui na terra, quem fez essa missão? Jesus e os discípulos. Os discípulos morreram, vocês estão sabendo disso? Não. Moisés morreu, estão sabendo disso? Não. Todos eles já morreram. Davi morreu também. Nessa geração, quem está vivo? Fala graças a Deus. Graças a Deus. De quem que é essa missão de proclamar o Evangelho? Você acha que o Evangelho é você ir para a igreja no domingo? Desculpa. Ou eu prosperar, eu tenho que prosperar. Você acha que o Evangelho, quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas entregues ao Evangelho. Pessoas supridas, pessoas felizes, com as pessoas que viviam por causa do Evangelho. Se Cristo não se tornar tudo para mim, eu jamais vou conseguir abrir mão da minha vida. O primeiro chamado de Pedro, ele entregou tudo, porém ele não se entregou. O segundo chamado de Pedro, Pedro foi chamado 2 vezes, por aquilo que eu entendo. Quando ele abandonou Cristo, Jesus foi chamar ele de volta. Porque ele não desiste de você. Aleluia. Independente de onde você está. Independente de onde eu estou. E Jesus fala assim: Pedro, você me ama?
Se nós não estabelecermos um relacionamento de amor, Pedro, você não vai conseguir seguir essa caminhada. Você me ama, Pedro? E ele falou, Jesus sim. Jesus, tu sabe. Tentando dar a volta, sabe? Quando a gente tenta dar a volta em Cristo. Já fez isso? Não. Ele é específico com você e você tenta dar um rodeão nele. Aí chegou um momento que Pedro se entregou. Ele falou, Pedro, Jesus, sabe tudo, Jesus. Para onde que eu vou? Eu tento fugir de um lado para o outro, eu tento voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, mas não tem paz nesse lugar. Você é o meu príncipe da paz. Aleluia. E a partir desse momento você vê Pedro um cara constante. Alguém que diz, e realmente quando ele fala que ele estava pronto para morrer por Cristo, eu creio que Pedro queria morrer por Cristo. Mas ele ainda não entendia a dimensão daquilo que ele declarou. Mas no momento que ele fala assim, eu entendi agora, eu entendi o que o Senhor está falando comigo. E esse cara foi até o fim. E quando tentaram matar ele da mesma maneira que mataram o Senhor dele, ele falou assim, não sou digno. Se quer me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer como meu Senhor. Existe um chamado para nós. É um chamado de nós vivermos esse evangelho de maneira plena. A tua recompensa não está nessa terra. Amém. A minha recompensa eu não vou colher nessa terra, apesar que Deus vai me dar algumas regalias como Pai, Ele vai me permitir vivenciar algumas coisas aqui nessa terra, mas a tua recompensa está nos céus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam como? De graça, portanto, deem de graça. Não sou dono de nada, eu preciso entender isso. Você acha que porque lá na Escritura tem o seu nome, você é dono disso tudo? Você vai levar para o céu aquilo que você está usufruindo agora? Isso vai ficar aí para os herdeiros. Tem que fazer isso? Tem que fazer, tem que ser prudente. Mas eu não sou dono de nada. Não gaste a sua energia, não gaste a sua vida dentro daquilo que você vai deixar para os outros usufruírem. Salomão, depois de toda a sua vida, tudo aquilo que ele quis fazer, ele fez. Construiu. Tudo aquilo que ele quis fazer, ele fez. Ele fala assim, é correr atrás do vento. Deus é dono de tudo, inclusive da sua vida. Tudo o que recebemos é um presente dado pelo nosso Criador, que tem como objetivo de servir a outros, seja dons, bens, conhecimento, talentos e etc. Podemos dizer que os 12 apóstolos foram as pessoas mais privilegiadas entre o povo judeu, pois andaram diariamente com Jesus, receberam um chamado, ensinamentos teóricos e práticos, foram amados, restaurados e enviados para fazer discípulos. Paralelamente ao privilégio vem a responsabilidade. E é justo que a responsabilidade fosse compartilhada da mesma maneira que o privilégio que fora recebido. Isto é, de graça, sem esperar reconhecimento do homem. Os discípulos de Jesus. Sabe onde a gente se frustra? Pelo menos eu. Sabe? Posso abrir meu coração? Pode, pastor. Eu creio que isso só acontece comigo. As minhas maiores frustrações foram onde eu criei expectativas. Eu caminho com uma pessoa e crio uma expectativa. Outras pessoas caminham comigo e criam uma expectativa comigo. Em algum momento, deixa eu já falar para você. Se eu já não errei com você, se eu errei, me perdoa. E se precisar restituir, eu faço isso. Mas em algum momento, eu vou errar com você. Não tem jeito. Não sei o que. Eu sou feito do mesmo material que vocês são feitos. E o garoto. Entendeu? Porque eles são, eu falei, o cara é um pastor. Pastor. Feito de barro igual vocês. Feito do mesmo material que vocês são feitos. E que precisa de graça, precisa de misericórdia, precisa de restauração, precisa do amor de Jesus. Precisa caminhar com Jesus todos os dias para não deixar a carne. Sabe como é que é isso? Não.
quando a carne, ela aparece, ela ressuscita. Mas as pessoas, a igreja primitiva, era uma igreja que andava com compaixão. Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, o que ele disse? O Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio. Esse perseguidor que fique cego o resto da vida. Aqui se faz e aqui se paga. É a colheita da vida. Semeou. Mas só que Jesus, ele não trabalha assim. Já pensou se eu tivesse que colher tudo que eu plantei? Estava lascado. É onde entra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. Ou é parecido ou é escama, o que é esse negócio? E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Você já pensou o que passava na cabeça de Saulo ou de Paulo, que é a mesma coisa? 3 dias cegos. 3 dias cegos. Ele podia pensar, será que eu vou voltar a ver novamente? Será que a mão de Deus está pesando sobre aquilo que eu fiz sobre Estevão? Será que tem pecado? Aquelas pessoas que eu persegui, aquelas pessoas que eu coloquei na igreja, aquelas pessoas que eu feri, será que a mão de Deus está pesando sobre a minha vida? Isso podia passar na cabeça dele, não podia? Mas entrou alguém gracioso, fala gracioso. Gracioso. O nome Ananias fala alguém gracioso. Eu preciso ter alguém gracioso na minha vida. Amém. Alguém que fala assim, irmão Marciano, eu venho da parte de Deus não para te condenar, porque eu sei da tua história. Andando juntos, nós conhecemos a história uns dos outros, os defeitos. Conhecemos ou não conhecemos? Eu conheço, quantos anos te conheço, André? 23. Eu estou aqui há 25 anos, provavelmente isso mesmo. 21, 22 anos. O Jaime é a mesma coisa, algumas pessoas. O Edinho eu conheço há 25 anos. Então, as pessoas conhecem quem é o Marcelo. Às vezes as novas falam assim, você não se incomoda porque essas pessoas mais antigas não te chamam de pastor? Não. Porque o meu nome continua sendo? Prazer, meu nome é Marcelo. Meu nome continua sendo Marcelo e eu continuo sendo Marcelo. Essa função jamais vai me tirar, em nome de Jesus, da minha proximidade, do meu relacionamento com Jesus. Aleluia. Eu não preciso dessa função para andar com o meu Senhor. Amém. Não preciso dela. Irmão Saulo, eu venho graciosamente da parte de Deus para dizer, você vai ser restaurado. Aleluia. A igreja precisa de graça para poder transferir graça sobre o necessitado, sobre aquele que está quebrado, sobre aquele que está cego, sobre aquele que não tem esperança, sobre aquele que não sabe nem mais o que vai acontecer amanhã. O Ananias precisa estar na igreja, porque hoje o Ananias é a igreja que atua com graça na vida das pessoas. Aleluia. Ananias perguntou a explicação para Deus. Por que eu vou fazer isso, Deus? Eu conheço a história de Paulo. Eu sei o que esse cara está fazendo. Deus dá a explicação para Ananias? Nenhuma. Porque tem coisas que eu não preciso de explicação. Eu preciso atuar com graça.
Eu preciso atuar com graça diante das adversidades, diante daquele que errou comigo. Por que eu preciso atuar com graça? Porque eu também recebo. Graça. Você quer ser tratado com graça? Amém. Quer? Quero. Então pare de julgar. Pare de querer tirar o cisco no olho. Cuide de você. Trate de você. Use mais a primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa? Eu. Você quer falar? Fale de você. Isso cura, gente. Amém. Enquanto a gente fica você, nós, a gente é muita gente. A gente é um caminhão japonês. Fale de você e atue com graça diante das adversidades. O nome Ananias significa graciosamente dado por Deus. Você quer ter uma pessoa graciosamente dada por Deus na sua vida? Amém. Este homem era um discípulo que teve suas dúvidas quando viu a missão passada por Jesus. Nenhuma dessas dúvidas foram esclarecidas por Jesus para Ananias, porque esse discípulo precisava de graça para agir e não de explicações. Entendeu, não? Nessa geração cheia de conhecimento, argumentos, Deus segue buscando discípulos que agem com a mesma graça que receberam do Senhor. Graça é receber de graça o que eu não mereço. Consequentemente, é dar de graça o que as pessoas também não merecem. Último ponto. É reposicionado para viver o novo. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. O que é que você precisa let it go, deixar passar? O que é que eu preciso deixar passar? Deixar passar. Parar de pensar. Parar de colocar o coração nessas coisas. Porque se eu não deixar passar o passado, eu não vou conseguir viver o novo. Eu vou ficar preso aonde? Lá no passado. Por que é tão difícil viver uma vida feliz no presente? Porque às vezes as pessoas estão presas aonde? Em mágoas, lá no passado. E quando dá um passo para frente, existe algo que prende ela. Para viver o novo é necessário deixar passar as coisas velhas. O que se tornou velho na sua vida? O que já passou na sua vida? E você insiste em resgatar, em trazer de volta, em trazer no ambiente, em conversar sobre isso. Se a gente não deixar o passado passar, o novo vai ser muito difícil de nós vivermos o novo. Como igreja, nós queremos viver um momento novo? Amém. Queremos ou não queremos? Queremos. Ou vamos ficar tratando as coisas velhas o tempo todo? É preciso deixar essas coisas passar. O Evangelho é uma novidade de vida, porém é preciso deixar as coisas velhas passarem. Seguir fazendo as mesmas coisas, esperar que algo vai mudar, é um engano religioso. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa e espero um resultado novo. Sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. É preciso deixar os velhos hábitos passar, os velhos conceitos, as velhas justificativas, os velhos traumas emocionais, os velhos métodos religiosos. Como é difícil deixar de fazer aquilo que impregnou em você. Estava falando ontem com a Nilva lá em casa. Por muito tempo a gente ficou micromanager a vida das pessoas, querendo resolver tudo para as pessoas. Sabe o que isso fez? Uma igreja cansada e desgastada pelos relacionamentos. Essa semana uma pessoa me ligou e falou: estou com uma decisão importante para fazer, vou orar por você. Mas o que você me fala? Não sei, Deus é que tem que falar com você. Porque se Deus falar com você, filho, não tem erro nesse negócio. Aleluia.
Agora vou ficar eu tentando equalizar a situação do cara. Eu posso ajudar. O bom conselho sempre é bem-vindo. Mas é necessário deixar os métodos religiosos velhos que caducaram, que não servem mais, que não dão mais certo, que já foram provados, que não funcionam, para viver algo novo. Amém. E é isso que nós precisamos entender. É preciso ir para a casa do oleiro e permitir Deus te fazer de novo. Mas é difícil mudar. É fácil mudar? Pelo menos para mim é muito difícil. Eu prefiro andar em cima de um trilho que eu conheço do que andar em cima de algo novo. Mas para mim viver o novo, eu preciso ter coragem para mudar. Amém. Se quer viver algo novo? Amém. Nós queremos viver algo novo? Amém. Você tem coragem de mudar? Eu tenho coragem de mudar? Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para onde? Para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem desculpe, me perdi aqui. Recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. É um 3D. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou o quê? Restabelecido, distinguia tudo de maneira perfeita. E Jesus mandou ele para casa, recomendando-lhe: não entre mais aonde? Na aldeia. Qual é a aldeia que eu não posso entrar mais nela? Senão eu volto a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Não entre mais nessa aldeia. Não entre mais nesse lugar. Volta para a tua casa. Volta para algo novo que Deus fez para a tua vida. Vive o novo que Deus está fazendo hoje na tua vida. A aldeia vai te lembrar as coisas velhas. A aldeia vai te lembrar que você era cego. Vai para o caminho novo. Viva esse novo de Deus. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Mas é necessário deixar o velho passar. Meu Deus do céu. Já pega esse negócio, bota no saco de lixo e let it go. Deixa o negócio passar, porque Deus tem coisas novas para nós. Amém. Deus tem coisas novas para a igreja dele. Amém. Conclusão: fomos transportados da onde? Do reino das trevas para fazer parte do reino de Jesus. Tudo o que recebemos desse reino é através da graça, mediante a fé. Esse é um completo reposicionamento que precisa acontecer na vida de cada ser humano. Em que área da sua vida precisa acontecer um reposicionamento? Eu deixei de sentir a presença de Deus. A missão, o propósito que Deus me chamou, eu sei que Ele me chamou, ou Deus está chamando hoje, isso por algum motivo não está mais claro no meu coração. Eu me tornei alguém muito olho por olho, dente por dente, alguém impaciente. Não tenho muita paciência com as pessoas. Não tenho muita paciência com as situações. Me cansei. É muito difícil agir com graça com aquela pessoa que era. É muito difícil eu não julgar aquele comportamento. Isso, com todo o respeito, isso vai te matar, isso vai me matar. Se já não está fazendo... Lembra no Brasil quando largava o carro em ponto morto? Não. O carro da tua vida está andando ladeira abaixo em ponto morto. Vai chegar uma subida. Aí você vai precisar de graça. Você vai precisar do poder sobrenatural de Deus para seguir a jornada. Eu quero viver um novo. Eu tenho buscado um novo, mas eu estou preso em algum lugar lá atrás. Eu caminho um pouco, mas eu volto novamente às lembranças antigas, eu volto novamente aos sapatos antigos.
Qual área que Jesus precisa entrar na minha vida e na sua vida hoje? Para te reposicionar. Mateus 11, 28. Venham a mim, quem? Todos vocês. É incrível que o convite é feito antes de saber o que está acontecendo. Assim é Jesus. Pode vir. Eu não quero saber como é que você está. Você pode ir. Mesmo que você esteja cansado e sobrecarregado, eu vou reposicionar você. Aleluia. Eu vou colocar você num novo lugar que eu tenho para a sua vida. Isso que o Evangelho faz. Não é por merecimento, não é por obra, mas é através da graça de Deus. Uma vez que eu fui reposicionado em um lugar alto pela graça, agora eu também preciso viver através do quê? Da graça. Mas eu cansei, mas eu não sei qual é a sua situação, eu sei qual é a minha situação. Existe graça. Existe o trono da graça. Sabe aquele trono que foi aberto? O véu foi rasgado? Você tem acesso a ele. Entre nele. Busque nele esse reposicionamento. Para você viver ainda em vida o melhor dessa terra. Deus não te comprou para te dar uma vida mais ou menos. Deus te comprou para te restaurar ao propósito original. Qual que é o propósito original? Para viver uma vida plena. Mas eu estou com lutas, eu estou com dificuldades. É porque nós todos estamos em processo. Uma vez que eu reconheço, uma vez que eu declaro, uma vez que eu falo que eu tenho uma dificuldade, uma vez que eu passo por uma cirurgia, depois da cirurgia vem o quê? Fisioterapia, que é tão importante quanto a... Se eu fizesse uma cirurgia e não fizer a fisioterapia, eu vou ficar com a parte do meu corpo que eu operei atrofiada. E aí eu não tenho forças para poder vencer, para poder seguir em frente. Então, uma vez que você declara, uma vez que você fala, eu tenho problema com isso, agora permita passar pela fisioterapia, pelos processos que Deus tem na minha e na sua vida, para que você possa ser plenamente restaurado. Amém. Glória a Deus. Amém?